cheia, como o pastor disse, não. É porque eu e você estamos aqui. E se tivéssemos só nós dois aqui, irmãos, nós iríamos adorar. Quantas vezes fizemos culto, só eu e ele e a mãe lá em casa? Quantas vezes fomos renovados, o Senhor falou tremendamente. Pessoas iam lá, eram cheias. Tinha dias que estava lotado aquele lugar, que não tinha espaço. Tinha dias que tinha 3, 4 pessoas. E o Senhor nos chama que está tudo bem se uma alma for alcançada. Se eu for alcançada. Se a minha vida for transformada. Se a tua vida for transformada, querido, não importa. Que a gente não vem olhar porque o homem vê. Que a gente vem olhar para o autor e consumador. Para os projetos dele. Que não andamos por vistas, mas por fé. E se ele prometeu, ele é fiel para cumprir. Se ele disse que cumpriria, ele vai cumprir. Agora, eu sei o que está por vir, queridos, eu não sei. Eu não sei qual é o futuro desta igreja, mas eu sei qual é o futuro de hoje, dessa noite. Que o meu interior aqui está a se renovar. Todo dia, o tempo todo, sabe por quê? Porque as minhas vistas estão aqui, para a nuvem de glória que existe sobre este lugar. Existe uma nuvem de glória, existe uma promessa, existe uma palavra diretiva para este lugar. E eu creio no Deus que é todo poderoso, que Ele é fiel para cumprir. E Ele cumpriu, irmão Cristiano, até hoje na tua vida. Ele cumpriu, irmã Ana, até hoje na tua vida e tem cumprido. Irmã Cris, Ele cumpriu uma obra linda na tua vida. Irmã Graça, Ele tem cumprido na tua vida e hoje tu estás aqui para receber, irmão Osório. Eu, meu marido e vocês, estamos aqui hoje para receber. E a Bíblia diz que já basta o dia o seu próprio mal. Então, que a gente olhe para aquilo que existe de bom no Senhor. Amém? Queridos, o Senhor me confiou uma palavra para essa noite, que antes da palavra falar com a igreja, obviamente, ela fala comigo. Ontem eu tive a honra e o prazer de estar ministrando a palavra numa outra igreja, lá em Alvorada. Foi bênção de Deus, glórias ao Senhor, foi algo extraordinário o que Deus fez na minha vida. E me deu a oportunidade de viver, de experiência com Ele. E hoje eu pensei em trazer a mesma ministração e a mesma palavra. Só que hoje pela manhã, quando eu ia para o trabalho, o Senhor falou comigo, não, é outra coisa. E eu disse, Deus, eu vou ter que preparar outra ministração para o dia de hoje. E a partir da mensagem de ontem que nasceu essa, queridos. Então eu quero que tu atente os teus ouvidos. E a palavra diz assim, ó. Aqueles que têm ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Porque não é eu que estou falando aqui. É o Espírito Santo de Deus que Ele quer comunicar algo para a minha vida e para a tua vida que está aqui. Queridos, eu sinto muito porque quem não está vai perder isso. Quem não está não vai receber dessa forma. Então, tu que está. Abre os teus ouvidos espirituais. Abre os teus olhos. Porque o Espírito Santo de Deus vai falar essa noite. Amém? A palavra de Deus está lá em... Meu Deus, está preparado? Está lá em Mateus 6, 21. A gente não vai ter projetor, né, amor? Tem? Amém? Mateus 6, 21. Vai abrindo aí na tua Bíblia e vai glorificando, querido. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali também estará o seu coração. Ali onde está o teu tesouro, também estará o teu coração. Meu Deus e meu Pai, isso aqui é a tua palavra, Deus. Senhor, eu sei que isso é uma palavra poderosa e aqui nessa simples frase, Deus, existe um mistério profundo sobre o direcionamento da nossa vida. E o mover profético para a nossa vida é contigo, Pai. Porque eu sei o que guia os nossos caminhos é o nosso coração, é os nossos desejos, é os nossos objetivos, Pai. Então essa noite fala com a tua noiva, Pai, fala com a tua igreja. Senhor, que eu venha diminuir, que tu venha crescer, Pai. Fala aquilo que tu precisa, Espírito Santo de Deus, tens liberdade de agir. Faz a tua interpretação mais uma vez, eu te peço, Deus.
Faz a tua interpretação pessoal, que só tu sabe. Vai ministrando para cada um e dá a porção aquela que cada um precisa receber de ti essa noite. Pai, que a minha boca, que os meus lábios e que cada célula do meu corpo possa estar subjugada à tua vontade. Pai, é assim que eu determino a minha mente, o meu ser, que tudo, Senhor, venha para comunicar a tua palavra. E a tua palavra essa noite vá e produz o resultado, Deus, para o qual está sendo mandada. Em nome de Jesus, amém. Que eu diminua, Deus, e que tu cresça. E que tudo seja para a tua honra, para a tua glória, para o teu louvor, para a tua adoração. E que possamos ser transformados no poder da tua palavra. Porque é isso que transforma, é a palavra que modifica, Deus. Então vem, Senhor, com o teu poder, com a tua autoridade, com a tua misericórdia, Pai. Em nome de Jesus. Poder sentar, querido. A palavra de Mateus fala que existe um tesouro. E isso, obviamente, por si só, pode ser pensado como um tesouro físico. Mas aqui ele fala do coração. Se o meu coração tem um objetivo, Israel, sobe aqui e toca para a gente. Vamos trazer um ambiente espiritual para cá. Porque essa palavra não é só sobre tesouros. Não são sobre valores nesta terra. Essa palavra fala sobre ajuntar tesouros no céu. Se o teu coração físico está nos tesouros dessa terra, querido, essa palavra não é para ti. Porque o Senhor aqui queria comunicar de uma forma física e especial o direcionamento da nossa vida como crentes, como servos de Deus. Que nós pudéssemos mudar a nossa rota e o direcionamento. Ele está aqui essa noite, Igreja de Cristo, te chacoalhando como um direcionamento profético para te perguntar onde está teu coração. Quais são os teus desejos? Quais os tesouros que tu quer juntar? Os tesouros são para este mundo? São momentâneos? Ou tu pensa em algo além da vida? Tu pensa em algo da eternidade? Essa palavra, ela tem um reflexo direto aos nossos objetivos, às nossas vontades, aos nossos desejos, às nossas prioridades, os nossos investimentos. Aonde tu tem investido tempo? Aonde tu tem investido tempo? No teu dia, a médio, a curto e a longo prazo. Muitas vezes, dia após dia, a gente para e a gente tem um objetivo. A nossa vida e o nosso coração, ele é movimentado por desejos e vontades, a cada hora, a cada momento. E se a gente for levar ao pé da letra esta palavra, que aonde estiver o meu desejo, se eu substituir tesouro como algo que eu almejo, aonde o meu coração estiver voltado, eu vou estar totalmente focado para cumprir. Se o meu dia, o meu objetivo e o meu tesouro, a minha vontade é descansar, vai ser o que eu vou fazer o dia inteiro. E ali a minha mente, ela vai trabalhar em prol desta vontade e deste desejo, não é assim? Se o que me dá prazer, se o meu tesouro é assistir uma série de 4, 5, 10 horas, queridos, o meu coração, ele vai estar totalmente inclinado para fazer isso, não importa o que aconteça, não é assim? É isso que essa palavra está dizendo. Que aonde estiver o teu tesouro, aonde estiver aquilo que tu valoriza, guarda esta palavra, o que tu valoriza, porque é assim que o Senhor quer nos ensinar hoje. Tesouro diz respeito a algo de valor. Ouro na terra representa a maior tipo de metal que tem um valor depois do diamante, entre outros. Mas o tesouro que a gente pode pensar, ele é buscado. Quantos caçadores de tesouros buscam, investem todos os seus planos, projetos de vida em troca de tesouros?
Por isso que o Senhor usou. Por isso que Mateus escreve dessa forma. E o Senhor Jesus nos ensina que aonde estiver o nosso tesouro, e eu vou repetir, porque às vezes a gente passa batido por versículos como esse, e a gente não se dá conta de que tesouro que o Senhor fala não diz respeito a lucros financeiros, não diz respeito, porque quando eu escutava essa palavra, quantas vezes eu pensava, eu nunca almejei ser rica, então isso daqui não se aplica na minha vida. E aí eu fui estudar mais a palavra. E hoje pela manhã o Senhor me incomodou de tal forma a pensar sobre isso. E seguindo em Mateus, a gente escuta assim, ó, não, anterior ao 20, no 19, diz assim, ó, não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e as ferrugens corroem, onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças, a ferrugem, o ladrão, ele não pode roubar. Sabe por que ele não pode roubar, querido? Sabe por quê? Porque o nosso galardão nessa terra, ele é ajuntado lá no céu. Porque tu tá com o teu coração totalmente focado naquilo que é eterno e não naquilo que é corruptível, aquilo que o homem pode roubar. E eu vou dizer, não o homem do teu lado, não o teu irmão, não o teu marido, não o teu tio, não o teu sobrinho, não o teu colega de trabalho, mas às vezes tu mesmo. Porque quantas vezes mudamos o foco? Porque hoje o meu tesouro, porque eu tive um dia inteiro de trabalho, pode ser só enquanto eu venho para casa, e isso já aconteceu muitas vezes, de eu chegar na minha casa e descansar. Então eu passei o dia inteiro, ao longo do dia, com uma grande vontade, depois de um dia que nem começou, com um único objetivo. E o meu coração, durante o meu dia inteiro, estava focado em atingir aquele tesouro. Aquilo que para mim, naquele momento, era importante, que era chegar em casa e descansar. E tem algo errado nisso? Não. Não tem nada errado em depois de um dia de trabalho a gente ter e almejar um dia de descanso, algumas horas ou um pouco de entretenimento. Mas aquilo que a gente atribui valor estabelece o nosso destino. Aquilo que a gente atribui valor estabelece o nosso destino do dia, do mês, do ano e da vida. O Espírito Santo de Deus me perguntou hoje pela manhã, aonde eu tenho estabelecido valores? No que eu tenho almejado, dia após dia. E durante o meu dia, como eu tenho separado ele para juntar tesouros no céu, que é o que diz esse versículo em Mateus. As nossas expectativas e todas as nossas ações diárias, elas estão direcionadas para os nossos tesouros. Nosso descanso, nosso conforto, nossos desejos, o nosso trabalho, tudo está voltado para aquilo que a gente almeja. Se eu almejo uma faculdade, se eu almejo trabalhar, todos os meus esforços diários estão voltados para esse desejo, para exercer essa vontade, para querer isso que é o meu tesouro. E eu não vou destoar daquilo, eu vou moldar o meu dia, eu vou mudar o meu comportamento para atribuir isso. E o meu coração está totalmente voltado a isso. A percepção de valor atribuída nesse versículo, ela vai determinar o trilho. Como eu vou me voltar a fazer tudo o que eu preciso para atingir, desde pequenas coisas, como eu dei o exemplo do descanso, da série, de beber água, a minha vida, o trilho de como eu vou viver. Vocês já pensaram sobre isso? Por que o Senhor nos chama a fazer devocional diário? Por que o Senhor nos ensina a ler o livro dia após dia? Quando eu tenho um direcionamento de Deus, da parte de Deus, o meu coração e o meu tesouro vai estar direcionado para aquilo. E eu passo a instalar uma força motriz, toda uma energia sobre aquilo. Agora, se eu não tenho o direcionamento de Deus, quem vai
mandar nesse direcionamento. Aonde está o meu tesouro? Aonde está o meu coração? Em Mateus 6:24, a palavra diz o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá um, ou ama o outro. Ou irá se dedicar a desprezar um, ou a desprezar outro. Querido, quem não valoriza algo, não vai buscar. Se tu não dá o valor devido a algo, impossível que tu consiga buscar. E a gente sabe direitinho aonde está o nosso coração. A gente olha para uma pessoa, a gente olha para a vida dela, nas dedicações que ela tem dia após dia, e eu sei dizer onde que está o coração. Qual é o foco da tua vida para o dia de hoje? O foco da minha vida, sim, a gente precisa trabalhar. É necessário que se trabalhe. Mas como tu está levando o teu dia de trabalho? Focado no quê? No fim do mês, quando tu vai receber o teu salário? Sim, isso é o que te impulsiona. Isso é a força que te dá vontade de trabalhar. Porque quando a gente trabalha e a gente lembra que no fim do mês tu vai receber, é o que te impulsiona a todos os dias acordar cedo, levantar no horário, chegar no horário, voltar para casa. Porque ninguém trabalha porque gosta. Ou porque simplesmente gosta de estar lá. Vai ter dias que a gente até trabalha porque gosta. Vai ter dias que a gente vai fazer algumas coisas que não é uma força nossa, porque gosta. Por exemplo, eu mesma vou para o trabalho algumas vezes com muita gratidão. Mas tem dias que eu tenho vontade de ficar na cama. Mas o que me impulsiona e qual é a riqueza é que eu sei que no fim do mês eu tenho um salário. As coisas de Deus são exatamente assim. Se eu não olhar para as coisas de Deus como a palavra diz e não valorizar o tanto que existe de valor, eu não vou buscar. Quem não ora, e eu sempre falo isso, quem não ora constantemente está morto para Cristo. Não consegue colocar o seu coração nas coisas do céu. Não consegue ajuntar os tesouros no céu. Não consegue, irmãos. É impossível, porque de nós mesmos, a Bíblia diz isso, que nós não temos força. A nossa alma, a nossa mente, o tempo todo, nos impede de alcançar e buscar o Senhor. Então essa força, ela é necessária ser buscada de outra forma. Se eu não atribuo valor, se eu não atribuo reconhecimento àquilo que Cristo fez por nós, eu não vou buscar Ele constantemente. Vocês já pararam para pensar sobre isso? Por que a gente não consegue, muitas vezes? Que todo ano, ou todo término de culto, a gente sai daqui pensando assim, agora eu vou fazer diferente. Amanhã eu vou ler mais a palavra, eu vou orar mais, eu vou me dedicar mais, porque a gente sai daqui com óleo, a gente sai daqui com dedicação, a gente sai daqui motivado. Mas aí a gente vai para casa, voltamos ao nosso tesouro original, aos nossos senhores. E a Bíblia, quando fala em dois senhores, ela está falando sobre um homem ou uma mulher dividido entre as coisas importantes deste mundo e aquelas coisas que precisamos buscar para estar mais próximos de Deus. A Bíblia está nos explicando, e não tem a ver só com adorar outros deuses. Durante um tempo eu acreditei nisso. Mas examinando as escrituras, eu olho para esse versículo e eu penso, é verdade, como eu posso me dedicar exclusivamente ao Senhor, se primeiro, eu não atribuo um valor, se eu não atribuo uma motivação. E eu fiquei perguntando, Senhor, e como buscamos esse valor? Como nós buscamos se muitas vezes, bom, a gente sabe, Jesus morreu na cruz, Ele morreu por mim e por ti, e Ele é galardoador daqueles que o buscam. Só que em contraste a isso, a gente fica muito preocupado em atribuir tudo aquilo que a gente precisa nas coisas do dia a dia. Por exemplo, é muito difícil para quem trabalha o dia inteiro, acorda muito cedo, passa o dia no mundo natural, passa o dia buscando o sustento, buscando as coisas dessa terra, conseguir em alguns momentos elevar seu pensamento a Deus e buscar a Ele.
E se conectar com o espiritual é difícil, porque nós estamos no natural. É muito difícil fazer isso. É muito difícil, e aqui isso se aplica. Porque a gente não consegue servir a Deus estando no mundo. Só que aí, querido, existe um versículo que não somente isso aqui, existe uma falta muito da nossa valorização ao Senhor. Se eu valorizar a Deus da mesma forma como eu valorizo esses outros tesouros, eu muitas vezes coloco em primeiro lugar o meu descanso do que buscar a Deus. Então o meu tesouro está em descansar e não em buscar a Deus. Porque se eu abro mão do meu descanso e busco renovo no Senhor, isso passa a ser o meu tesouro e passa a ser um valor maior. Esta é a minha prioridade. Se eu determino na minha mente que a minha prioridade é buscar ao Senhor, não importa, isso vai ter que dar espaço. Eu vou ter que achar um tempo. Porque quando nós atribuímos valor a algo, a gente abre um espaço na agenda ou não abre. A gente não abre mão de fazer alguma coisa. Eu procuro um lugar no meu dia para fazer aquilo. E é isso que esse versículo fala. Que aonde está o teu tesouro, aonde está a tua valorização, aquilo que tu mais valoriza, prioriza e acha importante, vai ser a tua prioridade. E assim é evidenciado na tua e na minha vida. Só que olha o que a palavra diz. Lá em Mateus 6,36. E quanto? 6. E quanto é 28? 28. E quanto ao vestuário, porque andais ansiosos, olhais para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se como qualquer um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. Mas, de certo, vosso Pai Celestial bem sabe de todas as necessidades e todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino dos céus de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas, queridos. Ele não está dizendo poucas coisas, ele não está dizendo algumas coisas, ele está dizendo todas as coisas lhe serão acrescentadas. Ele disse que tu deve manter o teu foco, a tua força motriz, o teu desejo de vida, quando tu abre os teus olhos pela manhã, deve ser em buscar o Senhor. Mesmo naquilo que tu precisa fazer. E aqui ele não está excluindo o fato de tu ser responsável com o teu trabalho, com a tua vida cotidiana, mas ele está querendo nos ensinar que mesmo os lírios do campo, que não precisam trabalhar, ele cuidou para que fossem lindos, belos vestidos. E aqui ele fala sobre isso como uma promessa para minha e para a tua vida. Quantas vezes eu arrumo desculpas para não servir ao Senhor, mas aí se alguém me chama, eu estou muito cansado, eu trabalhei o dia inteiro, e alguém diz: vamos comer alguma coisa fora, ou vamos assistir uma série, ou sei lá, ou qualquer coisa que o nosso coração nos dê prazer. Buscar o Senhor, querido, nem sempre dá prazer. Nem sempre é agradável. Inicialmente, porque o nosso eu interior, a nossa alma almeja a terra. A nossa carne almeja aquilo que é carnal. Aquilo que é carnal, quando está ligado no natural, impossível tu buscar o espiritual. Agora,
Aquele que já está andando, caminhando no que é espiritual e conhece o que é espiritual, vai lembrar de toda a palavra do Senhor. Cada vez que vier o nosso eu, a nossa carne, a nossa alma, os nossos desejos, os nossos tesouros enganosos, quando eu lembrar dessa palavra que diz: não ajunteis tesouros na terra, porque eles são corrompidos, eles se acabam, eles são roubados. Queridos, a gente teve agora há pouco uma experiência muito grande que assolou o estado do Rio Grande do Sul. Eu escutei muitas pessoas. Nós passamos por muitas casas, as pessoas perderam tudo o que tinham, até o seu próprio trabalho, perderam a sua própria identidade. Eles não sabiam mais nem quem eram. Eles tiveram que buscar uma nova força motriz, um novo impulso de vida, um novo trabalho, um novo fazer. Teve pessoas que tiveram que mudar, inclusive, de profissão. Porque a sua luta e a sua força, os seus tesouros estavam nessa terra. Agora, a gente pôde ver também, irmão Cristiano, pessoas que almejavam o céu e que glorificavam a Deus. E a gente viu o Senhor restituindo tudo 2, 3 vezes mais. E é lindo de ver a conversão de pessoas e que confiam no Senhor. E vem esse versículo se cumprindo. Eu acrescentarei, por um acaso buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. E não vai ser tu que vai correr atrás dessas coisas, querido. Não vai ser tu que vai buscar. É bem certo que sim, precisa do empenho nosso, de trabalho, de mão de obra. Mas a confiança, ela é necessária para que o Senhor possa te acrescentar. Então o teu primeiro pensamento no dia tem que ser no Senhor. E tu tem que perguntar para o Senhor. Queridos, eu faço isso todo dia. Eu digo: Senhor, o que eu preciso fazer hoje para te agradar, Pai? Me dá uma palavra de direcionamento para este dia, porque eu sei que as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. E de mim mesma, Deus, eu não tenho nada. Mas eu sei que tu és o Deus da minha vida. E que para o dia de hoje tu tens uma palavra profética de direcionamento. Pai, a quem eu tenho que atingir. Pai, o que eu preciso transformar, o que eu preciso mudar. E ali eu entro em conexão com o Espírito Santo de Deus. E se Ele me pede um pouco mais de tempo e Ele diz: filha, é pouco. Hoje pela manhã, queridos, o Senhor me disse que hoje seria outra palavra. E eu disse: Deus, e ali eu tentei negociar. E Ele me deu essa palavra, Ele me deu na minha cabeça. E eu tentei negociar, eu disse: Deus, tu sabe que eu tenho um dia inteiro de trabalho, eu vou dirigir até lá. E enquanto eu pensava sobre tudo isso, querido, sabe o que aconteceu? Eu bati o carro. Um carro parou na minha frente, num para e arranca. E eu encostei na traseira dele. Glória a Deus que ele tinha uma bola de reboque, senão o dano financeiro ia ser maior, porque eu ia ter quebrado o para-choque dele. Mas ali eu acordei e eu disse: amém, Senhor, porque se tu disse que tem que ser outra palavra, é porque tu vai me dar capacidade, tu vai me dar tempo, tu vai permitir que em meio ao meu trabalho eu ainda encontre tempo, que eu gerencie o meu tempo, deixando outras coisas de lado, para poder fazer aquilo que tu ordenou que eu fizesse. Porque a palavra diz que buscai o reino dos céus e a sua justiça, e todas as outras coisas seriam acrescentadas. Querido, eu não estou dizendo que tu tenha que deixar de lado a tua vida, é necessário a gente trabalhar. Mas quando a gente entrega ao Senhor e a gente diz: Deus provê, e confia nele, eu não vou decidir mais na força do meu braço. Eu não vou decidir mais como que eu vou até me vestir. Eu olho no espelho e digo: Senhor, essa roupa que tu queres que eu use, Deus, é dessa forma que tu queres que eu fale. Pai, o que eu preciso dizer para essa pessoa? Isso é estar conectado com o espiritual dia após dia. São nas coisas simples, nas coisas cotidianas. E olha só, eu quero falar uma coisa muito séria aqui essa noite, e que foi como Deus me chacoalhou hoje de manhã. E Ele me perguntou o seguinte: tu tem dado valor? E valor não quer dizer preço, não quer dizer valor financeiro, tesouro não é sobre isso.
Tu tem dado valor para aquilo que é do céu? Tu tem dedicado o verdadeiro valor como tu dedica para tuas horas de descanso, para tuas horas de sono, para tuas horas de lazer? Porque quando a gente tem um objetivo, a gente abre tempo na agenda, a gente deixa de lado e tudo dá para fazer. Só que tem uma coisa, o que eu não abro mão é do meu tempo com o Senhor. Do que eu não abro mão é do meu tempo de oração. Porque a Bíblia diz que devemos orar em tempo e todo tempo. E eu não estou falando daquela oração que a gente faz quando está andando, quando a gente está pensando, quando a gente está conversando, não. Lembrei de Deus, eu orei. Não, amigo, não é isso, meu irmão. A oração é aquela que tu para tudo, desliga tudo, fica só tu e Deus. E aí tu fala aquela lista de compra. Senhor abençoa, Senhor cuida, Senhor faz. E depois de tudo isso, querido, tu diz sim, Deus, agora tu fala, porque eu quero ouvir a tua voz. Eu não quero só, Senhor, colocar sobre ti tudo aquilo que eu quero, porque eu bem sei que nenhum dos teus planos pode ser frustrados. E eu bem sei que tu conhece os desejos do meu coração. Tu sabe o íntimo e o profundo do que eu preciso. Tu me conhece, Deus, mais do que eu mesma. Tu conhece o meu porvir. Tu conhece o meu deitar, o meu levantar. Tu sabe tudo o que vai acontecer na minha vida. Então, Deus, por tu saber de tudo isso, me direciona e que eu não venha fazer aquilo que a minha alma anseia, que os meus desejos anseiam, que o meu tesouro mundano, carnal, natural está voltado, Pai, porque eu não quero, eu rejeito o meu querer. E eu não rejeito como sacrifício, não. Eu rejeito porque eu reconheço que a tua autoridade e soberania, que todo o teu conhecimento de Criador é responsável por fazer melhor para mim. Então, Deus, fala comigo, me diz o que tu queres que eu faça, porque eu sei que a tua vontade, ela é boa, perfeita e agradável. Querido, essa oração é necessária. E aí é onde a gente vai experimentar. E a gente vai aproveitar as promessas do Senhor. E a gente vai tomar sobre nós uma coisa importante que a gente esquece, que é a identidade de filho de Deus. A gente vai receber sobre nós tudo aquilo que o Senhor disse que receberíamos. E que aquilo que Jesus fez, nós faríamos e faríamos coisas maiores. É o que a palavra diz. E agora, querido, existe uma palavra muito forte e que o Senhor me colocou, que ela fala assim, ó. Ela está lá em Mateus 7:6. Mateus, versículo 7, capítulo 6. E eu quero que tu acompanhe ela comigo. A palavra de Deus diz assim, ó: não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que pisem com os pés e voltando as vos despedacem, porque é isso que os porcos fazem. Quando eu olhava para essa palavra, durante um bom tempo, eu pensava que a gente não deveria ministrar a palavra para pessoas que não aceitavam ou que não queriam ouvir. Mas na verdade não é só isso, não. Porque o Senhor, Ele não nos manda fazer nada daquilo que Ele próprio já não pratique. Querido, se o valor das coisas de Deus para ti não tiver sentido nenhum, o Senhor não vai jogar pérolas aos porcos. Ele não vai dar o que é santo, o que é dele, aquilo que é dele, aquilo que nos torna imagem e semelhança de Cristo nas tuas mãos, porque tu vai desperdiçar como porcos. Porque se o teu tesouro está nas coisas dessa terra, porque se tu não valoriza aquilo que o Senhor disse que tu teria, essa palavra se enquadra a ti. Porque se tu não coloca o teu coração nas coisas do alto, e almeja o céu, e ajunta tesouros no céu, o Senhor, Ele não vai fazer isso contigo. Então isso não diz só de ministrarmos a palavra. Isso diz que o Senhor, Ele
Ele não vai desperdiçar aquilo que é santo, aquilo que é dele, com quem não valoriza. Então essa noite eu quero te incomodar sim. E eu quero te perguntar, o Senhor está te chamando, querido. Está me chamando a buscar mais dele. A dar prioridade extrema, para que eu não seja vista como porcos, que pisam naquilo, que não sabem determinar o que é comida, o que é lavagem, ou o que é o que. Se eles veem pérolas, que são coisas extremamente importantes, que são coisas valorosas. Se tu não consegue entender o que tem valor nesse mundo, o Senhor não vai perder tempo e te colocar nas tuas mãos algo precioso. Então eu quero te perguntar, querido, aonde está teu coração? Aonde estão os teus tesouros? Quer saber a resposta? Examina teu dia. Examina o que tu fez hoje. Ali está o teu coração, ali está o teu tesouro. Ali está o teu destino final. Ali está o trilho para onde a tua vida vai se encaminhar. Ali está tudo o que tu precisa saber sobre o teu futuro. Porque o teu dia, ele resume o teu futuro. Amém? Nós somos justificados pela fé. É o que diz lá em Romanos. Nós fomos separados como filho de Deus. O Senhor, ele fez uma nova aliança conosco. Se tu não está aliançado com Cristo, é sinal de que tu não busca, tu não almeja as coisas do céu. Teu coração não está em Cristo. A gente muitas vezes veste uma roupa. A gente veste uma roupa quando a gente vem na igreja e busca respingos da glória de Deus. Porque a gente não está dando a verdadeira dedicação que Ele merece. Ele nos deu o seu Filho. Aleluia, Jesus. Lá em Apocalipse 3:18 diz assim. Quando João escreve a carta à igreja de Laodiceia, a gente já está encerrando, querido. Quando ele escreve a carta à igreja de Laodiceia, preste atenção, escute isso. Apocalipse 3:16. A igreja de Laodiceia, ela era uma igreja riquíssima. Ela era uma igreja que ela tinha um comércio completamente próspero. Ela era uma igreja que ela era conhecida por toda a riqueza que ela produzia. Ela produzia lã negra. Ela tinha uma escola médica que produzia colírio, que era o top naquele tempo. Ela produzia uma cisterna de água que só existia lá, que era uma cisterna de águas termais. Só que quando a água ela descia, ela era para ser quente. Só que quando ela chegava até a cidade, ela chegava morna. E o Senhor está falando contigo essa noite, como o apóstolo João escreveu na sua visão lá na ilha de Pátimos, que Jesus entrega isso. Olha, assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Jesus fala dessa forma com a cidade, que era para ter águas quentes descendo, mas na verdade, por falha no projeto, por falta de dedicação, a água chegava morna. Essa noite, querido, eu não quero mais ser morna. Eu não quero mais ter um colírio que na verdade não servia para que eu tivesse olhos espirituais abertos, porque Laodiceia tinha tudo isso. Eu não quero ter lã do mais puro linho fino e não ter vestes brancas, lavadas e remidas no sangue de Jesus. De que adianta juntar tesouros nessa terra, querido? De que adianta? Eu quero te chamar essa noite para um lugar. Para um lugar onde tudo isso, que mesmo que eu esteja embaixo de uma ponte, que mesmo que eu esteja numa casa extremamente humilde, que mesmo que eu não tenha tesouro aos olhos humanos, eu tenho um tesouro riquíssimo no céu. E eu possa dizer, bem sei, que o meu Redentor vive e que logo estarei com Ele. E que todas as manhãs o nosso pensamento está em Deus. Davi falava assim: tu me farás ver o caminho da vida, porque na tua presença há plenitude de alegria.
Querido, toda a alegria do mundo, ela não é necessária para saber o que é plenitude de alegria. A plenitude que só há em um lugar, na presença de Deus. Eu posso ser feliz na terra, eu posso almejar tudo, eu posso almejar o maior entretenimento que existe, o maior show, como o pastor falava. Mas se não estiver na presença de Deus, é alegria momentânea. Davi sabia disso. E por isso que ele falou isso nesse salmo. Os filhos de Corá em Salmos também disseram assim, ó: porque mais vale um dia nos teus átrios, em outra parte 1000, preferiria estar à porta da casa do meu Deus e habitar nas tendas da impiedade. Ele estava falando que ele preferia estar na porta da casa de Deus, sendo servo, do que estar no maior lugar e mais alto, mas estar na presença de Deus. Essa noite o Senhor está me incomodando, e Ele está dizendo: aonde está teu coração? Aonde tu tem juntado os tesouros? Quais tem sido a tua força motriz? O que te move cada dia? E eu quero te chamar para este lugar. Um lugar de deleite no Senhor. Um lugar que Ele concederá. Olha que diz em Salmos: deleita-te no Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração. E esse lugar de deleite, querido, é um lugar que a gente busca e depois nunca mais quer sair. Existe um lugar que eu almejo estar todos os dias, que completa quem eu sou, que completa os meus dias, e é melhor do que qualquer felicidade que existe. É um lugar de deleite verdadeiro, de prazer infinito. Os servos de Deus já sabiam deste lugar, e eles escreveram: confia no Senhor, confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes ao teu próprio entendimento. Aleluia, Senhor, eu quero, Pai. Fica de pé, querido. Fecha teus olhos agora. Vamos buscar este lugar neste momento. Vamos dizer para o Senhor que existe um lugar. Onde as pessoas Oh, aleluia! Glória ao teu nome, Jesus. Há um lugar onde eu ouço teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. Só existe um lugar, querido, que completa a tua felicidade. Esse lugar é no que existe Senhor. O verdadeiro deleite de vida e de felicidade. Esse lugar é no Senhor. Como eu gosto de estar na tua presença. Esse lugar é no Senhor. Senhor, vem diminuir o nosso ser, Pai. Vem, esse Senhor Jesus. Esse lugar é no Senhor. Querido, passa aqui na frente. Se tu almeja esse lugar, há um passa lugar aqui na frente. Onde a esse lugar está aqui. O altar está aberto para que tu venha deleitar-se do Senhor. Onde a minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Verdade, Deus. Esse lugar é no Senhor. É o verdadeiro lugar, querido. Teu coração deve estar esse lá. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. É só em ti, Deus. Esse lugar é no Senhor. É só em ti, Deus. Esse lugar é no Senhor. Oh, Senhor, eu oro agora, Pai, pela tua vida. Há um lugar eis aqui a tua igreja, onde o sonho não se aborta. Senhor, eu não quero ser como a igreja de Laodiceia. Há um lugar que onde ela era os rica medos não te dominam. E muitas coisas, Pai. Mas ela era pobre. Há um lugar pobre, quando se perde em visão é que espiritual, se ganha. em vestes. E ela era morna, Pai. Esse lugar é no Senhor. É o único lugar. Esse
Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Oh, tu és tudo, Pai. Tu és tudo. És tudo que eu preciso. A única coisa que eu preciso. Jesus. Porque todas as outras coisas, És tudo que eu tu preciso. nos acrescenta infinitamente Jesus. És tudo que eu preciso. Jesus. És tudo que eu preciso. Jesus. Oh, tu és, Senhor, tudo que minha alma nele anseia, Pai. Oh, eu só quero a tua presença. Oh, Deus, não há nada mais que a minha alma anseia, anela e deseja, Pai. Eu quero a tua presença, Senhor. Oh, Deus, rompe, Senhor. Rompe com tudo aquilo que impede, Pai, que teu Espírito, Senhor, venha fluir em mim, Senhor. Tira, Senhor, toda barreira do inferno, Senhor. Toda dureza, toda incredulidade, ó Pai, vai caindo por terra em nome de Jesus, Pai. Eu quero estar na tua presença, ó Deus. Eu quero estar onde teu Espírito Santo está, Pai. Eu quero esse lugar, Senhor. Eu sei que há um lugar onde o teu Espírito, Pai, não se importa com o meu passado. Eu quero esse lugar, Pai, onde os meus erros, as minhas falhas, os meus pecados, Senhor, não falam mais alto, Pai. Porque ainda que eu tenha, Senhor, um passado, Senhor, ainda que o meu presente agora, Senhor, seja vermelho como a escarlate, Senhor, o teu sangue me faz, Senhor, alvo como a neve, Senhor. Eu quero estar nesse lugar, Senhor, esse lugar de renovo, esse lugar de purificação, esse lugar de transformação. Eu quero estar, Deus. Esse lugar é no Senhor. Oh, eu quero, Pai. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Porque tu és, Senhor. És tudo que eu preciso, Jesus. És tudo que eu, és tudo que minha alma necessita, Pai. És tudo que eu preciso, Rachalabá. És tudo que eu preciso, a minha alma clama, Pai. Fazer quando ele vem aqui, mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. Aqui vem, Espírito Santo. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui, mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. Aqui, faz de novo, faz de novo. O teu povo clama-te mais vez de novo, faz de novo. O teu povo clama-te. O que dizer, o que fazer quando ele vem? Oh, vem, Espírito Santo, aqui. Oh, Racharabá,
mais do que bem-vindo. Nós te desejamos outra vez. Aqui vem Espírito Santo, nosso amado Santo Espírito. Oh, vem ver em nossos corações. Oh, com teu fogo vem nos batiza. Oh, vem nessa noite, Pai. Oh, vem, Senhor, nessa noite, Pai. O que dizer? O que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Aleluia. Glória a Deus, igreja. Em nome de Jesus, Pai. Senhor, te agradecemos pela tua presença, Deus. Senhor, a nossa alma tem sede de ti, Deus. Na verdade, a humanidade tem sede de ti. Os homens buscam tantas coisas para trazer alegria. Os homens passam a sua vida gastando a sua vida com trabalho, com tantas coisas atrás de preenchimento, de uma alegria. Querido, que você já sabe qual é, que é o Espírito Santo habitando dentro de você, querido. Aleluia, Senhor, que nós nunca devíamos perder o foco, Senhor, de buscar a tua face, de trocar o bom tesouro que é Cristo, Senhor, pelas falsas pérolas do mundo, Pai, em nome de Jesus. Senhor, nos abençoa nessa noite, Pai, nos leva para os nossos lares, nos dá um resto de semana abençoado, que a tua presença esteja conosco. Deus, que amanhã, Senhor, eu venha amanhecer com uma sede, com uma fome de buscar a tua face, Deus. Que eu não venha perder tempo, Senhor, com as coisas naturais dessa vida, Senhor, mas que todo o tempo que me restar nesta vida, Senhor, que se chama agora, eu possa passar buscando a tua presença, buscando a tua face, Senhor, gastando meu tempo em oração, ouvindo a tua palavra, te adorando, te louvando, Senhor. Oh Deus, alguns vão dizer que eu sou fanático, então eu sou fanático, Senhor. Eu sou louco por ti, Jesus. Oh Deus, eu não quero ter prazer em outra coisa que não seja a tua presença, Deus. Eu não quero naquele dia dizer assim: olha, tu és morno, a tua vida é morna, você me causa náuseas olhar para a tua vida. Eu não quero ouvir isso de ti, Senhor. Mas em nome de Jesus, Pai eterno, Espírito Santo de Deus, venha trabalhar em nós, Senhor, arrancando tudo aquilo que nos afasta da tua presença e nos dá, Senhor, cada vez mais desejo, sede, fome, vontade, Senhor, de buscar a tua face, Deus. Em nome de Jesus, nos leva para os nossos lares, Senhor, nos dá uma noite tranquila de sono. Amanhã teus servos vão trabalhar, Senhor, que sejam, vão estudar. Deus, que seja um dia maravilhoso, Senhor, que nós possamos testemunhar a tua glória no dia de amanhã que virá, Senhor. E Pai, a ti entregamos esse tempo, Pai, em nome de Jesus, levante suas mãos, e que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre este povo, seja sobre a igreja de Cristo em toda a terra. E a ti entregamos esse tempo, Pai, em nome de Jesus. A igreja diz: o Senhor te abençoe, querido. Domingo culto, sexta-feira célula. Aonde vai ser a célula, querido? Já tem endereço? Vamos ter que descobrir, cara. Se não aparecer voluntários, a gente vai fazer que nem quartel, né? Voluntário obrigatório. Qualquer coisa a gente faz na igreja, a gente não faz na igreja. Amém? Senhor te abençoe, meu querido, em nome de Jesus. E domingo culto.